Como o plano divino transformou a história, a surpreendente queda das 10 tribos de Israel. No terceiro ano de Joaquim, quando as trevas da idolatria já começavam a assombrar o reino de Israel, Jeroboão, nascido da humildade, desembarcou em um destino que desafiaria os planos divinos. Escolhido por Deus para liderar as tribos do norte, ele não apenas abraçou sua ambição, mas permitiu que o temor e a dúvida o guiassem em um caminho de transgressão. Ele temia que o povo, ao retornar a Jerusalém, reavivasse a adoração ao Senhor, abandonando assim sua própria liderança. Jeroboão, em uma tentativa desesperada de controlar a adoração de Israel, erguia 2 bezerros de ouro em Betel e Dan, provocando a fúria do Deus Altíssimo. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, aqueles que o fizeram sair da terra do Egito. Proclamava ele, em um ato que se tornaria uma marca de traição e idolatria dentro da nação. Este gesto não apenas transgrediu os mandamentos, mas também causou a queda espiritual do povo, levando-os a se afastar da aliança que tinham com Yahvé. As cidades de Betel e Dan, que já foram templos vivos da adoração do Senhor, agora fervilhavam com a adoração a ídolos. Abias, um jovem sacerdote que lutava com a consequência dessa escolha, sentia em seu coração o peso da desobediência. Ele assistia impotente enquanto seus irmãos se dirigiam aos bezerros de ouro, questionando se ergueria como um verdadeiro adorador ou se permitiria conformar à apostasia. O Senhor, em sua justiça, levantava profetas como Elias e Eliseu, que ousaram desafiar a idolatria que assombrava Israel. Elias, com fervor e convicção, declarou seca como uma advertência divina, enquanto Eliseu, através de milagres impressionantes, provava que o Deus verdadeiro ainda estava vivo. Contudo, a resistência dos líderes idólatras crescia, e a tensão aumentava, como um tambor ensurdecedor de guerra prestes a estourar. Conforme a deslealdade se estendia nas tribos, a ira divina se tornava mais visível. O Império Assírio, sob um comando impiedoso, avançava, pronto para levar as tribos ao cativeiro. O Senhor permitiu que o juízo se estabelecesse, e a integridade da aliança entre Deus e seu povo se esvaía. O reino, que havia sido um farol de fé, agora se fragmentava, e a esperança deixava o coração da nação. Porém, mesmo em meio à desolação, Deus não deixava de lado o seu povo. No meio da queda, a promessa de restauração ainda pairava no horizonte, como uma brisa suave após a tempestade. Abias, que hesitava em se pronunciar, agora se via diante de um dilema. Ele poderia reivindicar a verdade da aliança em um clima de faixas de idolatria que cobriam a terra? O que restava de sua fé era um sussurro, mas poderia ser um sussurro que movia montanhas. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. O clamor por restauração em meio à apostasia se intensificava, e Abias precisava decidir: seria uma voz de verdade em meio ao eco da desobediência? Enquanto as sombras da idolatria dominavam, a luz da esperança estava à espera de ser novamente acesa. As escolhas que ele e o povo de Israel fariam determinariam não apenas o destino das tribos, mas também o desenrolar do plano divino em ação nas páginas da história sagrada. O que Deus tinha reservado ainda permanecia envolto em mistério, como o desfecho de uma história que apenas começava a ser revelada. No silêncio pesado que se instalou sobre as colinas de Betel e Dan, a incerteza parecia palpável. Abias, o jovem sacerdote, olhava ao redor, em busca de um sinal de esperança no meio da profunda escuridão que cobria Israel. O sopro da adoração estava quase extinto, e a idolatria transformava aqueles que outrora eram povo escolhido em meros súditos de deuses de metal. A cada novo amanhecer, Abias perguntava a si mesmo: como posso permanecer fiel em um reino que esqueceu a verdade? Seu espírito se consumia, e em seu coração crescia uma urgência divina. Se não me levantar, quem o fará?
murmurava ele, ciente de que a sua escolha não era apenas pessoal, mas um reflexo da luta que se travava entre fidelidade e traição. Enquanto isso, em outras partes do reino, Elias vivia tempos de provação em sua missão profética. O Senhor tinha lhe traduzido uma palavra poderosa: vai e diga a Acabe que, por causa da idolatria, a seca não acabará até que eu mande. A presença de Deus o cercava, mas a resistência do rei tornava sua mensagem difícil de aceitar. As nuvens escuras pairavam sobre a terra seca, mas Elias sabia que a chuva era questão de tempo, dependendo da resposta do povo ao chamado do Senhor. Um dia, Abias decidiu ir a um lugar afastado, onde a influência dos bezerros não se fazia ouvir. Ele buscou a presença do Senhor, sabendo que somente em sua luz poderia encontrar coragem. Com a voz embargada, orava: ó Deus de Israel, não te esqueceste de nós. Tua aliança é eterna, mas nós, como ovelhas desgarradas, nos afastamos. Levanta um remanescente entre nós que te adore em espírito e em verdade. Por trás das cortinas de idolatria, Deus ouvia o clamor sincero de seu servo e preparava um plano soberano. A ideia de resgatar seu povo e restaurar a verdadeira adoração já pulsava no coração do Eterno. A esperança, mesmo que tênue, já estava sendo aquecida por um fogo oculto do Espírito Santo. A história de Israel não estava fadada ao desespero, havia uma promessa de redenção que ecoava desde os tempos de Moisés. Os dias se arrastavam, e uma escuridão mais densa pairava sobre as tribos, como um presságio da destruição que se aproximava. O exército assírio avançava, mas a resposta divina também se aproximava. O coração de Abias, agora ardendo por justiça, encontrou força, e ele não mais hesitou. Não posso mais ficar em silêncio, proclamou ele, determinado a desafiar aqueles que serviam aos ídolos. Em um ato de ousadia, Abias convocou seus irmãos sacerdotes, clamando por um retorno à adoração ao Senhor. Sejamos a luz das trevas. A nosso Deus é a glória, e a nossa voz, um espírito de unidade. Enquanto os sacerdotes olhavam atonitos, uma brisa suave, quase palpável, exalava da presença divina. O que parecia ser um ato de desespero estava em franca sintonia com a obra de Deus. Entre murmúrios de dúvida e assombro, as vozes começaram a se elevar, formando um clamor por arrependimento. Mas as forças opressoras da idolatria, empoderadas por Jeroboão e seus líderes, se preparavam para reprimir qualquer tentativa de retorno. O cenário estava estabelecido para um confronto não só físico, mas espiritual e de fé. Uma batalha monumental se aproximava, onde a fidelidade a Deus seria testada na fornalha da apostasia. Assim, à medida que as tensões aumentavam, uma pergunta achava eco nos céus: o que faria o Deus de Israel na hora da necessidade? A resposta se desdobrava na linha do tempo, enquanto os planos divinos preparavam um caminho, não apenas para restaurar Israel, mas para revelar algo maior. Por detrás da cortina da história de Abias e da resiliência daquele povo, o Senhor já planejava a revelação de sua glória, que levaria a nação a um reencontro radical com ele. Mas, o que estaria por vir era algo que testaria não somente a coragem de um sacerdote, mas a fé de toda uma geração. Que desfecho se aproxima nos planos divinos? O que Deus reserva para aqueles que, mesmo em meio às trevas, clamam por sua luz? Os filhos de Israel ainda se preparavam para um renascimento, e as promessas, ainda não reveladas, aguardavam seu momento de esplendor. Abias sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros enquanto a escuridão se tornava mais opressiva. As vozes que clamavam por arrependimento ressoavam como eco em sua alma, e cada dia que passava sem ação fazia seu espírito arder mais intensamente. O que estamos esperando? O Senhor nos chamou para ser luz. Internamente, percebia que não se tratava apenas de uma rebelião contra a idolatria, mas de preparar o caminho para um mover divino que mudaria o destino de Israel. Enquanto isso, longe dali, Elias enfrentava seu próprio demônio. O rei Acabe, com seu coração endurecido pela avareza e pela adoração aos ídolos, rejeitava a mensagem de Deus. A seca tornava-se um símbolo visceral da distância do povo de seu Criador. Finalmente, em um súbito momento de coragem, Elias confrontou Acabe. Vai e reúna todo o povo de Israel no Monte Carmelo, ordenou. Ali, o verdadeiro Deus revelará sua glória. O rei,
confuso e relutante, concordou. Contudo, o caminho até o Carmelo estaria repleto de desafios, e a memória de Elias trazia à tona tanto temor quanto esperança. Enquanto Abias se preparava para o que viria, orou fervorosamente, buscando direção do Senhor. Dá-me coragem, ó Deus! Se a vitória vier, não será para mim, mas para a tua glória. As palavras saíram de sua boca como um cântico de batalha. Com cada oração, um espírito de unidade brotava entre os sacerdotes que haviam se reunido em seu enclave. Juntos, eles se comprometeram a buscar o Senhor em adoração, chamando pela chuva que urgentemente necessitavam para a terra estéril de Israel. À medida que o sol se punha, uma nuvem escura irrompeu no horizonte, não feita de ventos e tempestades, mas de presságio. Não era uma mera coincidência. Deus estava começando a se mover em resposta ao clamor de seu povo, e aqueles que se reuniam em Betel sentiam a eletricidade da expectativa. Escutem! Abias clamou, sua voz cortando a noite. O Senhor já prepara um sinal. Ele se manifestará em nosso meio. E com essa declaração, a fé dos sacerdotes inflamou-se em oração fervorosa. Eles sabiam que a batalha encobria não apenas a fisicalidade do que era visto, mas a luta do espírito em favor da fidelidade à aliança de Deus. Enquanto isso, no Monte Carmelo, os profetas de Baal se preparavam para desafiar Elias. O mistério estava em plena formação, a escolha de quem vier adorar ao Senhor ou a Baal se tornaria o divisor de águas na história de Israel. A cena foi montada por Deus, que usaria aquele confronto para mostrar seu poder de maneira inconfundível. A tensão pairava como um nevoeiro denso, tanto entre os sacerdotes reunidos em Betel quanto no Monte Carmelo, onde os altares estavam prontos para serem ativados. O coração de Abias ardia ao ecoar a determinação de Elias. Senhor, que tu sejas glorificado em nossas vidas e em nosso povo. Que o teu nome seja exaltado acima de toda a terra. À medida que as vozes de todo o povo clamavam por um despertamento, uma pergunta formou-se na atmosfera, aguardando resposta. Como reagiria o Deus de Israel diante daquele clamor sincero? As promessas divinas se entrelaçavam com a nossa ação, e o Senhor traria à tona uma realidade que nem mesmo os mais céticos poderiam negar. Pois um novo amanhecer se aproximava, e as nuvens carregadas prometiam mais do que simples chuva, anunciavam um avivamento que iria repercutir através das gerações. O que seria revelado nas próximas horas mudaria não apenas o destino de Israel, mas reverteria o curso da história. A união entre Abias e Elias não era uma mera coincidência, era parte do plano soberano de Deus, um plano que prometia desdobrar mistérios divinos no meio da escuridão. O que sucederia na terra em resposta à adoração e arrependimento? A revelação de Deus se aproximava, aguardando o momento certo para ser revelada a todos os que ousam crer. Enquanto a noite se aprofundava, um silêncio reverente tomou conta do acampamento em Betel. As sombras dançavam ao redor dos sacerdotes, e suas preces foram como incenso diante do Senhor, elevadas ao céu. Abias, com o coração pulsando forte, sentou-se em um dos altares. Ele sabia que o momento estava se aproximando, e a expectativa trazia consigo uma mistura de temor e confiança. Senhor, escuta a nossa súplica! Clamou, levantando as mãos em adoração. As palavras ecoavam como um lamento coletivo, mas também como proferimentos de esperança. Entre os sacerdotes, muitos se ajoelharam, buscando o conforto da presença divina. A atmosfera estava repleta da expectativa de um renovo, o vento do Espírito soprou gentilmente, trazendo um ardor aos corações. Em uma região distante, no Monte Carmelo, a cena era dramaticamente oposta. Os profetas de Baal, em seu fervor idólatra, preparavam-se para o confronto. Ritos extravagantes e cânticos de oferendas emanavam de seus lábios, uma tentativa desesperada de evocar o poder de sua divindade fictícia. Ó Baal, responde-nos! Gritaram em uníssono, e seus dançarinos se contorciam em êxtase, procurando energizar a presença do Deus que nunca ouviria. Elias, em meio à multidão, observava com olhos de aço e coração compassivo. O Senhor lhe havia revelado o que estava por vir, e ele sabia que aquele dia seria marcado pela manifestação soberana de Deus. Com determinação, dirigiu-se aos israelitas que se reuniam no local. Até quando hesitareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus,
segui-ó. Mas se é Baal, a ele seguireis. O tumulto do povo havia silenciado, enquanto esses fortes apelos reverberavam em suas consciências. O desafio estava lançado: 2 altares, 2 sacrifícios. O Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como verdadeiro. E assim, o drama começou. Enquanto isso, em Betel, Abias e os sacerdotes estavam cientes do que estava se desenrolando. Ó Senhor, que teu poder se manifeste agora. Ensina-nos a crer, no fervor de nosso chamado. Exclamou Abias, com o rosto banhado em lágrimas. Uma brusca mudança de atmosfera fez o coração de Abias acelerar. Ele olhou para o horizonte e viu as nuvens se aglomerando, trazendo consigo a promessa da chuva, mas também a celebração de um avivamento. No Carmelo, o fervor dos profetas de Baal crescia cada vez mais, mas seu clamor não era ouvido. As horas passavam, e a frustração se transformava em desespero e vergonha. Por fim, Elias se levantou e fez o que muitos não teriam coragem de fazer. Chegai a mim! Pediu ele ao povo, e eles se aproximaram, esperando ver o que o Senhor faria. Então, num ato de contrição, Elias reparou o altar que estava em ruínas, alinhou pedras e ordenou que um sacrifício fosse colocado sobre ele. Enchei de água os 4 cântaros e derramai sobre o holocausto. Ele ordenou. Sua fé era palpável, ele sabia que Deus era capaz de fazer o impossível na presença da incredulidade. Imediatamente, a palavra de Elias se transformou em um clamor profundo ao Senhor. Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje seja conhecido que tu és Deus em Israel e que sou teu servo. Com fervorosas palavras, Elias chamou o fogo celestial, e algo sobrenatural começou a se mover. Enquanto isso, em Betel, uma energia nova permeava o acampamento. Os sacerdotes, unidos em clamor, reconheceram que, assim como o Deus de Israel se manifestava em fogo, ele também estava pronto para quebrar as correntes da idolatria. Um assessor se aproximou de Abias, a expressão de esperança em seu rosto. As nuvens se aproximam, meu senhor. A chuva está a caminho. Como que em resposta à fervorosa súplica, a terra em torno de Betel começou a vibrar, e um sinal de Deus se desenhava no céu. O que se desenrolava em ambos os lugares não era somente um confronto entre profetas, mas um desdobramento do plano soberano de Deus que, em resposta ao clamor de seu povo, estava prestes a transformar a nação. Um novo amanhecer se aproximava, e a glória do Senhor estava à porta, revelando o potencial de redenção. Enquanto um eco de esperança ressoava entre a multidão, reuniu-se em Betel e ao pé do Carmelo. Que o Senhor teria a última palavra, estava para ser a maior revelação de Sua Majestade. Contudo, a pergunta permanecia a pairar no ar solene e tenso: em meio a toda a manifestação, o povo saberia reconhecer a verdadeira luz? O que Deus estava prestes a realizar estaria além da compreensão humana, um ato de soberania que moldaria a história de Israel para sempre. Enquanto a oração fervorosa de Abias ressoava em Betel, o céu começava a se iluminar com um brilho intenso, uma luz que parecia sair das próprias trevas. As nuvens pesadas ocultavam o sol, mas eram elas que traziam a esperada chuva. O clamor dos sacerdotes tornará-se um único lamento, um eco de rendição e expectativa, quando algo extraordinário começou a acontecer. No Monte Carmelo, a tensão aumentava à medida que os profetas de Baal continuavam sua dança frenética e seus gritos eram abafados pela incerteza. Elias, em pé diante do altar, com os olhos fixos no céu, já sentia a presença do Senhor. Ó Senhor, responde-me! Clamou novamente, sua voz ressoando como um trovão em meio ao silêncio que se tornava palpável entre as multidões. Então, um momento decisivo estourou como um raio de luz. O céu rompeu-se com trovões e relâmpagos. A terra começou a tremer e uma chama consumidora desceu, envolvendo o holocausto sobre o altar de Elias. O fogo devorou não apenas o sacrifício, mas também as pedras e a água que havia sido derramada, deixando todos em estado de choque. O povo de Israel, testemunhando este milagre sublime, caiu com os rostos em terra, exclamando: Só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! 1 Reis 18h39. Enquanto isso, em Betel, a chuva finalmente começou a cair, ondas de ar fresco penetravam o ambiente. Os sacerdotes,
em unidade, levantaram suas vozes, sentindo que um novo tempo se aproximava. Abias, com lágrimas de alegria, olhou para o céu e declarou: a chuva não é apenas a bênção física, mas também a chuva do Espírito sobre nós. Senhor, quebras as correntes e faze-nos teus verdadeiros adoradores. O som de suas palavras se misturava ao tamborilar da chuva sobre a terra seca, trazendo um renovo que se espalhava como um fogo sobre o coração do povo. Mas ainda havia um entendimento profundo e sombrio no ar. As sombras de idolatria não se dissipavam facilmente, e muitos, mesmo após a manifestação poderosa de Deus, relutavam em se voltar completamente para o Senhor. Os corações estavam divididos, e a batalha pela lealdade a Deus ainda não havia terminado. Como pode este povo, tocados por milagres, ainda hesitar? Abias questionou a si mesmo, enquanto as gotas de chuva escorriam por seu rosto. Ele sabia que a verdadeira transformação exigia mais do que apenas reconhecimento, era necessária uma ruptura radical com o passado. No Carmelo, após o fogo de Deus se consumir, Elias, com coragem renovada, mandou que os profetas de Baal fossem levados a um ribeiro, onde seriam julgados. A justiça do Senhor será feita. Gritou ele, seu coração se inflamando de zelo pela honra de Deus. A vitória estava assegurada, mas o custo seria alto para aqueles que persistiam na rebeldia. À medida que a chuva caía em Betel e o avivamento começava a frutificar, um homem solene e misterioso surgiu entre as sombras de uma tenda, seus olhos brilhando com um conhecimento profundo. Abias, ele disse, o Senhor está fazendo algo novo, mas você deve se preparar, pois as 10 tribos não estão perdidas para sempre. Um dia, a redenção encontrará o seu caminho através até mesmo dos que permanecem na escuridão. O aviso soou como um trovão em meio à calmaria da chuva, trazendo pesa na atmosfera festiva. Um novo mistério se desenrolava. O plano soberano de Deus, em sua infinita sabedoria, ainda estava em ação, e o que parecia um fim poderia ser apenas o começo de algo que transcendia a visão dos homens. Assim diz o Senhor, ele continuou, um tempo de grande tribulação se aproxima, mas também um tempo de restauração. Fiquem atentos, porque eu levantarei um remanescente que será uma luz nas trevas. A pergunta permanecia ressoando, poderiam Abias e seu povo reconhecer o caminho que Deus estava traçando para eles? O desdobramento do plano divino revelaria mais do que queriam, um aprofundamento no caráter de Deus, que é tanto justo quanto misericordioso. Enquanto a chuva caía e a história se desenrolava, a história da nação de Israel estava prestes a ser transformada. Para sempre. As nuvens escuras que envolviam Betel começaram a se dissipar, revelando um céu claro e resplandecente, como se o próprio Deus estivesse sorrindo sobre sua criação. Abias, ainda em oração, sentiu o peso das promessas que lhe foram feitas pelo homem misterioso. Um remanescente, ele repetiu em seu coração, mas a dúvida persistia, qual seria a verdadeira medida de redenção para seu povo, dividido entre a luz e a escuridão? Na manhã seguinte, ao amanhecer radiante, as ruas de Betel se encheram de murmúrios. Os sacerdotes, agora mais esperançosos, partiram com os congregados o avivamento que já começava a frutificar. No entanto, mesmo diante da poderosa chuva que caíra, muitos ainda olhavam para a velha adoração que haviam conhecido. É difícil deixar para trás a herança de nossos pais, sussurrou uma mulher idosa ao seu lado, seu olhar perdido. As idades foram construídas ali, diante de ídolos que temos amado, refletiu um jovem fervoroso, os olhos cheios de luta. Abias, tomando posição diante do povo, levantou uma mão e clamou, meus irmãos, não podemos permanecer divididos. O Deus que se manifestou no Monte Carmelo é o mesmo que nos convoca agora. Ele está nos dando uma oportunidade de mudança, de quebrar as correntes que nos prendem ao passado. Precisamos nos arrependermos. Mas a resposta foi mista. Alguns levantaram as mãos em adoração, enquanto outros se afastaram, temerosos e hesitantes. O conflito em seus corações era evidente. Torne-a ainda mais vibrante, Senhor, e mostre-lhes o teu amor e tua justiça. Implorava Abias. Enquanto isso, no Monte Carmelo, Elias ainda experimentava os ecos da vitória que Deus lhe concederá. Os profetas de Baal estavam sendo levados a julgamento. Elias os encarava com determinação, mas também com compaixão.
Ele sabia que a verdadeira força não estava apenas em declarar a justiça, mas em conduzir a verdade. Que cada um de vocês encontre a entrega verdadeira. Não há esperança para aqueles que não se arrependem, dissera, sua voz ecoando como um eco celestial. A cada dia que passava, a tensão se intensificava em Betel. Mensagens de fé e arrependimento se espalhavam como uma onda, mas as sombras da idolatria continuavam a atormentar os corações. É preciso um ato decisivo, pensava Abias, enquanto se lembrava das palavras de esperança do homem misterioso. Se somente pudéssemos ver a mão de Deus em nós mais claramente, assim, Abias se voltou para o Senhor, pedindo um sinal que poderia dissipar a dúvida e abrir os olhos de seu povo. Ó Deus de Israel, manifeste-se em poder. Que os corações endurecidos se amoleçam em teu amor. Era um clamor ardente, uma súplica por uma nova unção, por um novo derramar do Espírito Santo que transformaria vidas. E então, enquanto a atmosfera se tornava eletricamente carregada, começou a surgir um vento forte, tal como o dia da descida do Espírito. Abias sentiu a presença divina preencher o espaço ao seu redor. O murmurinho da multidão cessou quando um fogo sutil começou a dançar nas palmas de suas mãos estendidas. A luz de Deus estava prestes a revelar-se. No Carmelo, Elias igualmente experimentava um avivamento no espírito, e ouviu, em meio ao silêncio, uma voz profética que ressoava nas profundezas de sua alma. Não apenas os que erraram se levantarão, mas os que foram considerados perdidos encontrarão esperança. O tempo estava se aproximando, e uma transformação estava prestes a acontecer, tanto em Betel quanto no Monte Carmelo. O que fazer com as 10 tribos? A pergunta ainda pairava no ar. Como Deus providenciaria a restauração de Israel? Um novo mistério era iminente, e Abias, junto com Elias, estava prestes a desvendar um aspecto mais profundo do plano soberano de Deus. A restauração verdadeira se aproximava, mas a jornada seria marcada por desafios e uma necessária rendição à autoridade do Altíssimo. Quanto mais perto chegavam do propósito de Deus, mais entendiam que um novo testamento de fé estava prestes a ser escrito. Enquanto o vento forte soprou, moldando o ambiente e despertando os sentidos, Abias prostrou-se na poeira, não em fragilidade, mas em uma reverência profunda. O fogo que dançava em suas mãos não era mera manifestação, mas um sinal do ardor da presença do Senhor. A multidão observava, cativada pela visão extraordinária, e alguns se aproximaram, sentindo o calor e a força do Espírito Santo como nunca antes. Ó povo de Betel! Clamou Abias, sua voz agora forte e ressoante, Deus está se movendo entre nós. Ele está aqui para restaurar e não para condenar. Através deste fogo, ele está acendendo em nós uma nova esperança. Venham, deixem que os seus corações sejam preenchidos com a luz que dissipa toda escuridão. Naquele momento, aqueles que antes relutavam começaram a se aproximar. Os que estavam em dúvida foram confrontados com a realidade divina. O próprio Espírito de Deus parecia ditar um novo som, uma sinfonia celestial que unia todos os presentes, independentemente de sua condição espiritual. Então, no Monte Carmelo, Elias sentiu o peso do momento. Os profetas de Baal haviam sido derrotados, mas uma batalha maior ainda se travava. O Senhor fizera uma pergunta em seu coração: Elias, você está disposto a guiar meu povo através da transformação? Você está preparado para ver as coisas de uma nova maneira? O profeta olhou para o céu, onde nuvens negras começaram a se reunir novamente, como que simbolizando a luta entre a luz e as trevas. Senhor, respondeu Elias em um sussurro fervoroso, tu sabes que estou te seguindo. Mas como podem as 10 tribos retornar? Elas estão perdidas em ofensas e idolatria. Meus passos são poucos para alcançar seus corações. Enquanto isso, em Betel, o poder do movimento do Espírito fazia seus efeitos. Alguns começaram a chorar, enquanto outros se ajoelhavam, buscando perdão por seus pecados. É tempo de quebrantar e humilhar, dizia Abias, agora iluminado pela verdade que Deus estava revelando. Mesmo na dor, Ele pode nos restaurar. Não importa quão longe tenhamos nos afastado, um Redentor está à porta. A atmosfera violentamente transformada parecia agora maleável sob a mão do Altíssimo. Mesmo que a divisão fosse grande, os corações começavam a se abrir.
O desespero estava sendo transformado em esperança. Ao longe, um grito surgiu de entre a multidão: "Quem é como o Senhor, que pode mudar nosso destino? Ele é fiel." Respondeu Abias com fervor, e sua fidelidade não encerra com a morte, mas renova-se nesta nova aliança. Ele adentrou com confiança, assim como ele fez com o meu povo no passado. Em breve testemunharemos um grande avivamento. Ele levantará um novo remanescente. Enquanto isso, o mais profundo efeito da transformação começava a ressoar nas montanhas ao redor. Uma estrondosa voz se fez ouvir em ambos os locais, o eco de um plano soberano que estava prestes a ser revelado: "Eis que faço novas todas as coisas." Quando a luz se manifestou em Betel, as trevas começaram a se dispersem. Mas uma sombra obscura ainda permanecia no horizonte. "O que está por vir?" questionava Abias, sentindo uma inquietação dentro de si. Uma dúvida pairava no ar como um aviso. Quando a glória do Senhor se tornou palpável, a pergunta se tornou um eco entre os dois lugares: como os que estão perdidos poderão encontrar seu devido lugar? E naquele instante, quando os céus pareciam se abrir e a terra se preparar para um agir maravilhoso, Abias olhou para o horizonte, percebendo que o próximo passo estava mais perto do que nunca, mas também mais perigoso. A redenção poderia vir com um preço, e o chamado divino envolvia um sacrifício. Alguma revelação ainda aguardava, um giro divino prestes a surgir que mudaria não apenas as tribos de Israel, mas a própria história da humanidade. O mistério do plano soberano de Deus estava prestes a ser exposto, e a pergunta reverberou com renovada intensidade: quem poderá resistir à obra do Senhor? O sol começava a se pôr sobre Betel, tingindo o céu de laranja e púrpura, enquanto a multidão, agora unida em adoração, experimentava um fervor crescente. As lágrimas dos arrependidos misturavam-se à poeira do chão, criando um terreno sagrado onde a presença de Deus se manifestava. Abias, inspirado pelo Espírito, movia-se entre os aflitos, impondo suas mãos sobre os que clamavam por liberação e cura. "É tempo de novo, ó Israel!" exclamou Abias, sua voz vibrando com a autoridade do Senhor. "O sacrifício que é requerido de nós não é feito com o sangue de animais, mas com a entrega de nossos corações ao Deus vivo. Ele nos chama a um estado de genuína contrição." Enquanto ele falava, cada palavra era como uma lâmina cortante, penetrando nos corações endurecidos, e o clamor por redenção crescia mais forte. Em um mesmo momento, no Monte Carmelo, Elias aguardava a revelação que o Senhor prometera. As nuvens escuras acima se aglomeravam, evocando uma tempestade que se formava não apenas no céu, mas nos corações da nação. "Ó Senhor", ele clamou em desespero, "como posso reunir aqueles que se afastaram de ti? Que farei diante da idolatria que ainda persiste entre o povo?" De repente, o vento parou, e um silêncio sagrado tomou conta do lugar. A voz de Deus ecoou suavemente nas alturas: "Elias, não temas. Eu levarei o meu povo ao deserto, e ali falarei ao seu coração." O caminho para o arrependimento e a renovação será preparado através de pessoas como Abias, que ardentemente buscam a verdade. Enquanto isso, em Betel, o Espírito Santo se movia como um torrente de água vivificante. Aqueles que antes estavam perdidos nas trevas começaram a relatar visões e sonhos, os céus estavam se abrindo, e promessas antigas estavam prestes a se cumprir. "Escutai, ó filhos de Israel." Abias chamava: "O Senhor irá restaurar o que foi perdido, e tudo será feito com seu poder." Ao escutar isto, uma jovem brusca do meio da multidão levantou-se, com um semblante esclarecido. "E se o Senhor já decidiu e purificou o nosso coração? O que devemos fazer agora?" Ela questionou, olhando fixamente para Abias. "Devemos seguir com fé, de todo o nosso ser", respondeu ele, com a clareza que brotava de sua experiência com Deus. "A remissão vem com ações, devemos nos unir e obedecer suas instruções. Vejo que não são apenas as tribos de Israel que estão perdidas, mas muitos que não conheceram sua graça. O Senhor promete salão em nosso meio, e se nos unirmos, haverá um grande avivamento." O clamor de esperança aumentava, e como resposta, um trovão distante estrondou, como se o céu também estivesse respondendo ao chamado do povo. As nuvens de sombra agora se dissipavam lentamente, revelando um horizonte iluminado.
Enquanto a revelação tomava conta dos corações, Abias sentiu uma poderosa urgência em seu espírito. Ele sabia que aquela transformação estava apenas começando, mas uma convicção inquietante incorporava-se a seu ser. Há mais do que isso, sussurrou, o plano de Deus para o nosso futuro poderá exigir coragem e sacrifício. Senhor, qual é o preço que devemos pagar para que esta obra venha a ser completada? Com a revelação do que estava por vir, uma profunda sabedoria vertia em seu coração, e a presença de Deus tornava-se palpável. Nada poderá nos separar do amor de Cristo, lembrou-se da Escritura, mas sua mente estava inquieta, sabendo que essa unidade sem precedentes, esta obra que descortinava, ainda requeria um testemunho, um sacrifício. As vozes de louvor elevaram-se novamente, mas no horizonte, os sinais anunciam que provas de fé e lealdade estavam prestes a desenrolar-se como um manto de verdade sobre as tribos de Israel. A próxima fase do plano soberano havia começado a ser entrevistada, e a pergunta clamava por todos os ouvidos atentos: quem será o portador da mensagem, e como responderemos ao chamado que vem de cima? Enquanto a noite descia sobre Betel e estrelas brilhavam em um céu vasto como um manto de promessas, Abias sentiu um peso em seu espírito. A fervorosa multidão, envolta em cânticos, não percebia que os cios do coração dos homens eram apenas o prelúdio de uma grande provação. Ó Senhor, ele sussurrou, prepara-nos para o que está por vir. A multidão que lhe rodeava era um retrato vivo da redenção, mas sombras de dúvida e medo se entrelaçaram com os sentimentos de alegria. Enquanto orações eram elevadas, o Senhor falou ao seu coração: porventura, não é em meio às tribulações que o cristão forja a fé? Eis que poderá haver uma tempestade, contudo não os abandonarei. Enquanto isso, no Monte Carmelo, Elias estava em fervente oração, buscando entendimento diante da tempestade que se formava. As nuvens se moviam de maneira inquietante, e a voz de Deus ressoou novamente em seu coração: Elias, o meu povo não está ciente de que as circunstâncias externas refletem sua condição espiritual. Convoca-os para o deserto, onde o testemunho ressoará como um trovão, e o arrependimento será a chave que abrirá as portas do verdadeiro avivamento. Lá em Betel, Abias olhou ao redor e avistou rostos ansiosos. O Senhor é nosso Deus. Ele é o nosso refúgio em tempos de angústia! Exclamou, enquanto o povo respondia com gritos de aclamação, mas em seus olhos havia uma inquietação. Vou levantar um sinal. Um porta-voz que anunciará não apenas salvação, mas também a vinda da justiça de Deus. A jovem que antes tinha levantado a voz agora se aproximou dele, seus olhos brilhando com determinação. Se o Senhor clama por um porta-voz, eis-me aqui. Que eu fale capítulo reescreva a história de Israel, deixe que a verdade do Senhor transpareça em meu ser. Seu coração é destemido, Abias respondeu, mas saiba que esta jornada poderá te levar ao deserto e exigir muito de você. Estamos prestes a enfrentar não só a apatia do povo, mas também a resistência das potências ocultas que os aprisionam. E você deverá estar disposta a enfrentar a opressão do inimigo. Ouvindo isso, as vozes dos que estavam ao seu redor se tornaram quase um coro: estamos prontos. Levanta-nos, ó Senhor! No entanto, uma dúvida pairava no ar como uma nuvem densa. Abias viu sobre o rosto da jovem a sombra de apreensão, e instantaneamente, uma visão luminosa a envolveu. O Espírito de Deus a envolveu e ela começou a profetizar: assim diz o Senhor, as 10 tribos de Israel se dispersarão como folhas levadas pelo vento, mas também serão reunidas como um rebanho sob a orientação do pastor. A multidão silenciou, absorvendo a intensidade da mensagem divina que transbordava de seus lábios. Abias sabia que o que estava sendo pronunciado não era eu, mas uma revelação direta da vontade de Deus. Como Ezequiel no vale seco, a carne ressurgiria, e os ossos se uniriam. Uma grande obra estava sendo desenhada à sua frente. Elias, sem saber do que se passava em Betel, subia ao monte em busca do rosto do Senhor. No meio da escuridão crescente, ele esperava receber instruções divinas. Uma intercessão fervorosa entre céu e terra. O profundo silêncio celeste foi quebrado novamente. Elias, aqui chegarão os líderes que agitarão essa nação. Está pronto para a batalha que se aproxima?
Enquanto Abias e a jovem preparavam-se para o que seria um grande testemunho da restauração de Israel, no horizonte uma sombra se avolumava, uma forte presença que prometia desencadear um movimento poderoso, uma batalha não apenas para o físico, mas para a alma do povo. O Senhor preparava um exército de testemunhas, antes que a luz da alvorada despontasse, um confronto se desenhava. A noite prometia revelar não apenas poder, mas um plano divino para o desenrolar dos tempos. As palavras proféticas ecoavam: em breve, o Senhor virá como um fogo que consome e um baluarte que protege. A história de Israel não termina em desespero, mas reverberará na grande promessa que ainda está por cumprir. Na alvorada de um novo dia, enquanto os primeiros raios de sol começavam a banhar tanto Betel quanto Monte Carmelo, a expectativa pairava no ar como um perfume doce. Abias, com o coração acelerado, sentia a urgência crescente em seu espírito enquanto se preparava para o que viria a seguir. A jovem que se ergueu como porta-voz da verdade de Deus estava agora entre os sacerdotes e o povo, seu rosto iluminado pela determinação, mas também pela compreensão de que o caminho à frente seria repleto de desafios. O Senhor já falou e continua a falar, Abias proclamou, diante da assembleia espaçosa, onde rostos se misturavam em um mar de anseio. Temos ouvido a mensagem de esperança, mas devemos nos lembrar que a verdadeira transformação exige mais do que palavras. É tempo de ação. Precisamos nos voltar completamente ao Senhor. Precisamos estar dispostos a abandonar as correntes da idolatria que nos cercam, pois Ele, em sua fidelidade, ainda busca nos resgatar. Enquanto a voz de Abias ressoava, algumas almas relutantes pareciam hesitar, mas outros começaram a se unir a ele, uma onda de fervor crescendo. O eco de Amém, e glória ao Senhor, se misturava na atmosfera, como um coro celestial em resposta a um chamado divino. O povo parecia começando a compreender que, embora as nuvens de dúvida ainda pairassem sobre suas cabeças, também havia luz, a luz da esperança que abençoava a terra. A voz da jovem se ergueu novamente, em um tom audacioso. O Senhor diz: eu levantarei um remanescente. Ele não se forjete do que somos, mas promete restauração. Precisamos ir ao deserto. Ali, onde o Senhor manifestará seu poder e compaixão, encontraremos a verdadeira redenção. Naquele momento revelador, a compreensão de que deveriam seguir em uma jornada para o deserto transcendeu a simples ideia de sair do lugar, tratava-se de uma entrega completa ao Senhor e às suas promessas. Os corações, antes endurecidos pela idolatria e dúvida, começaram a amolecer como cera ao fogo. Os rostos se tornavam mais claros, e a união entre as pessoas se fortalecia, mesmo diante da oposição que poderia surgir. No Monte Carmelo, Elias também sentia a pressão crescente. O clima estava carregado, e a palavra do Senhor ecoava em seu coração. Prepare-te, Elias, a voz ressoou suavemente, um novo avivamento está prestes a acontecer. As 10 tribos precisam ouvir a verdade, mas sua resistência será forte. Você está pronto para se colocar entre eles como um farol de verdade? Sim, Senhor, respondeu Elias, sua determinação incendiando seu espírito. Estou pronto. Mas como reunirei aqueles que se afastaram? Sinto a tempestade se aproximando e a necessidade de mostrar a eles a verdadeira adoração. De volta a Betel, a multidão se preparava para a jornada. Caminharemos juntos, Abias exclamou, levantando sua voz novamente. Tanto em espírito como em lealdade ao nosso Deus. E aquela que havia se levantado como porta-voz, vem à frente, tu serás uma testemunha viva do que Deus pode fazer. As pessoas começaram a se mover, uma nova determinação se instalando. Os ecos de profecia haviam sido lançados, mas a realidade da jornada os aguardava. Abias se virou para a jovem. Você está pronta? O caminho não está livre de desafios, mas é por meio dessa caminhada que os corações podem ser transformados. Estou pronta, ainda que eu não saiba o que está por vir, respondeu ela, o fogo em seu olhar refletindo a paixão pelo seu Deus. Seja o que for que venha, eu confiarei no Senhor. E assim, com o horizonte à sua frente, a assembleia partiu em direção ao deserto, a certeza de que ali encontrariam um encontro transformador com o Senhor. As vozes que clamavam se uniam em um só clamor, um eco poderoso que moldaria a futura história da nação. No entanto, mesmo enquanto os israelitas avançavam, Elias sentia um peso e uma expectativa oblonga.
Se estamos caminhando para o deserto, onde as almas encontrarão a verdadeira resposta? Indagava para si mesmo. Um vento forte começou a soprar, assobiando como um prenúncio do que estava por vir. Seu povo perceberá a necessidade de retornar a mim, o Senhor trouxe à sua mente. E será em um deserto que a aliança se renovará, mas cada coração deve estar disposto. Uma visão impressionante surgiu em meio à nuvem que se formava sobre o monte. As sombras se aglomeravam e, em instantes, Elias compreendeu que as forças espirituais se agitam para travar uma batalha que precisa ser enfrentada. Ó Senhor, eu clamo por poder e sabedoria. Implorou Elias, enquanto a luz parecia se amontoar abaixo da escuridão. O que estava por vir seria mais do que apenas um confronto físico, a verdadeira luta se travaria pelas almas de Israel, e a expressão fiel do povo seria necessária. Mas o cenário estava se preparando para uma grande virada na história, uma reviravolta que revelaria ainda mais do plano soberano de Deus. O que a alma, as 10 tribos e Abias descobrirão no deserto? Um testemunho transformador os aguardava, pois a jornada apenas começava e o desenrolar da salvação estava predestinado a vir, repleto de mistérios e luz. O que Deus estava preparando para revelar? Os próximos passos se desdobrariam como uma tapeçaria de esperança e possibilidade, entrelaçados na fé daqueles que ousariam confiar.